Meu propósito aqui hoje é tratar com vocês de um assunto, de um tema, de um instituto que, se vocês não ouviram falar ainda, ouvirão. Ouvirão, e eu digo mais a vocês: se daqui a 5, 6, 7 anos vocês não estiverem prontos para operar esse instrumento, prontos para atuar nesse instituto, vocês poderão ter alguns problemas. Digo isso porque a realidade que nós enfrentamos hoje no Brasil e no mundo é uma realidade que auxilia muito o crescimento desse Instituto da Arbitragem. Nós vivemos, como o professor acabou de dizer, nós vivemos num panorama em que o Poder Judiciário, para o qual nós todos aqui estamos preparados, um panorama extremamente complicado, extremamente delicado, que não vem melhorando nos últimos anos. Eu advogo, estou aí nos tribunais já faz 12 anos desde que me formei, e não vejo o judiciário melhorar desde então. Culpa de um, culpa do outro, culpa de todos, não sei dizer aos senhores, mas que a situação é essa, a realidade é essa. Nesse cenário, nós temos sim que buscar alternativas. Nesse cenário, nós temos que buscar outras formas de composição de litígios. Nós temos que buscar outras formas de resolução de controvérsias. Seja da forma autocompositiva, através da conciliação, através da mediação, através da negociação direta, ou tantos outros institutos que existem por aí, seja através de outra forma heterocompositiva de solução de controvérsias, na qual a decisão é imposta por um terceiro, que não seja o Poder Judiciário, mas sim uma alternativa extrajudicial, fora do Poder Judiciário. E o Instituto está aí pronto para isso, que é o Instituto da Arbitragem. O que é arbitragem, então? Uma parte conceitual bem rápida. A arbitragem é uma forma de solução de controvérsias, uma forma de solução de litígios, na qual as partes envolvidas naquela controvérsia escolhem um terceiro, ou terceiros, pode ser um colegiado de julgadores. Esses terceiros vão fazer o quê? Vão efetivamente julgar, vão decidir o litígio que lhes foi colocado para aquelas partes. Então, a parte envolvida no litígio concede a um terceiro, juntamente com a outra parte que ele está litigando, concede a um terceiro o quê? Concede a essa pessoa jurisdição. Diz assim: você tem jurisdição para, nesse caso específico, decidir o meu litígio, decidir se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, brevemente, o conceito breve da arbitragem é esse. Posso utilizar sempre que esse meu litígio, que esse meu conflito envolva direitos patrimoniais disponíveis. Se eu tenho direito passivo de valoração econômica, da qual eu posso livremente dispor, eu posso utilizar a arbitragem. Ou seja, eu tenho à minha disposição hoje uma alternativa ao Poder Judiciário. Se eu tenho litígio, eu não preciso necessariamente tentar a conciliação, tentar a negociação, não conseguir compor esse litígio, eu não tenho obrigatoriamente que ir até o juiz de direito, ir até o Estado juiz para que eu tenha a resolução disso. Eu posso optar por escolher um terceiro, por escolher um não juiz, mas alguém para quem eu vou dar o poder jurisdicional de decidir o meu litígio. Ok? Como que eu vou escolher isso? Qual que é a forma de escolha dessa alternativa? Se eu tenho, então, o judiciário à disposição e tenho a arbitragem à disposição, eu tenho que escolher um ou outro. Se eu tenho, então, uma relação envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, eu posso optar entre essas duas formas. Como e quando eu vou optar entre essas duas formas? Eu tenho duas possibilidades, eu tenho dois momentos de escolha da arbitragem. Eu posso escolher a arbitragem antes mesmo da existência do litígio. Eu posso dizer o seguinte para a parte com quem eu estou contratando: olha, nós estamos aqui contratando uma compra de venda, uma distribuição, uma representação comercial, o que quer que seja, que envolve direitos patrimoniais disponíveis. Essa nossa contratação, esse nosso negócio jurídico, pode vir a ter alguns problemas. E está livre você ter uma dificuldade de interpretação na execução da contratação. Se surgir esse problema, como iremos resolver? Vamos nos socorrer do Poder Judiciário ou vamos socorrer de um árbitro através do processo de arbitragem? Posso escolher isso nesse momento. E, digamos que essas partes contratantes indicam o quê? Tudo bem, se houver um problema nessa nossa relação jurídica, nesse nosso contrato que estamos agora entabulando, nós vamos levar esse problema para a solução de um árbitro através do processo de arbitragem. O que eu faço então para formalizar essa minha escolha?
aquela cláusula que é aquela cláusula que se tem uma cláusula que todo contrato tem, é aquela última cláusula, aquela, como diz os americanos, a midnight clause, que diz o que? Nossa última cláusula contratual sempre. De qualquer litígio recorrente desse contrato será resolvido no foro de tal jeito. Nossa famosa cláusula de ação de foro. Se eu quiser escolher arbitragem, então, para resolver os problemas oriundos daquele contrato, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do meu contrato essa cláusula de ação de foro. Eu vou apagar essa cláusula de ação de foro. Eu vou colocar uma outra cláusula no seu lugar, chamada cláusula arbitral ou cláusula compromissória, que vai dizer o quê? Qualquer litígio decorrente durante esse presente contrato vai ser resolvido por arbitragem. Qual que é o efeito de eu adicionar essa cláusula no meu contrato? Eu substituir a minha cláusula de eleição de foro pela cláusula de arbitragem. Que surgir do litígio, ou qual vai ser o foro de solução? Ou foro arbitral. Eu vou ter que instaurar uma linha de arbitral. A minha cláusula compromissória eu coloco no meu contrato se eu quiser. Ninguém é obrigado a colocar uma cláusula compromissória no contrato. Agora, uma vez que eu coloco no contrato, ela torna-se obrigatória. A arbitragem passa a ser compulsória. Então, se eu colocar a arbitragem conforme a situação de controvérsia no contrato, surgir o litígio, eu não vou poder discorrer no poder judiciário. O juiz de direito, se ele entrar numa ação judicial, ele vai se dar como incompetente. Ele vai remeter as partes para a arbitragem e as partes que resolvem isso pelo tribunal. Então, essa é a primeira forma que eu tenho para escolher esse método de solução de controvérsias. Eu tenho a opção, então, hoje, como eu disse a vocês, entre poder judiciário e arbitragem. E vou escolher entre um e outro, dependendo da conveniência do meu cliente, dependendo da conveniência do objeto que eu estou contratando. Se eu quiser escolher a arbitragem, eu posso escolher ela previamente, lá no meu contrato, ou na última cláusula, eu coloco uma cláusula de eleição de arbitragem em substituição a uma cláusula de eleição de foro e está eleita a arbitragem. Surgindo litígio, nós teremos que usar a arbitragem para resolver. A outra forma de escolha da arbitragem, um outro momento, quando depois de surgir o litígio, eu estou numa relação jurídica com uma outra pessoa e nós temos um problema que não conseguimos resolver. Nós temos o litígio instaurado. O que nós podemos fazer? Podemos conversar e dizer o seguinte: olha, temos litígio, temos o conflito. Como vamos resolver isso? Vamos utilizar a via que nós já conhecemos do Poder Judiciário, que está aí à disposição, ou vamos utilizar a via que também agora nos é oferecida, que é a via da arbitragem? Se as partes escolherem, então, nesse momento, depois de surgir o litígio, que eles vão resolver esse litígio já existente por arbitragem, lavram então um documento denominado compromisso arbitral, que vai ter o mesmo efeito da cláusula compromissória, ou seja, vai vincular as partes a resolver aquele litígio específico através do marco. Ok? Brevemente, então, em breves pinceladas, uma parte conceitual do que é a arbitragem, o que é o processo arbitral e as formas que eu tenho, momentos e formas de escolher a arbitragem em detrimento do Poder Judiciário, quando assim for conveniente para mim, conveniente para as partes da maneira geral. Ok? E aqueles que aqui já tiveram contato com a arbitragem, profissionalmente, academicamente, já tiveram contato com esse instituto, vão ter sempre em mente o quê? Que a lei brasileira de arbitragem é a Lei 9.307, lá de 23 de setembro de 1996. De 96 para cá, então, instituiu-se a arbitragem no Brasil, e por isso que nós temos agora essa alternativa, por isso que nós temos agora esse novo panorama, nós temos uma opção hoje ao Poder Judiciário. Se nós tivermos ir para o Poder Judiciário, iremos, se não, temos uma opção de arbitragem. Então, 96 foi o marco, digamos assim, para a vida, para a existência da arbitragem. Não é bem assim. Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que o Instituto da Arbitragem, a arbitragem em si, ela está prevista no ordenamento jurídico brasileiro desde sempre. Desde que as primeiras leis efetivamente brasileiras surgiram a previsão expressa do uso da arbitragem como forma de solução de controvérsias. Antes disso, ainda lá para as ordenações, nós já tínhamos previsão expressa numa legislação importada, mas tínhamos da arbitragem. Na Constituição Imperial de 1824 dizia o que no artigo 160? Nas ações civis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros, suas sentenças serão executadas em recursos que assim convencionarem as partes.
arbitragem expressa na Carta Magna Brasileira, na Constituição Federal de 1824. A mesma coisa tivemos no Código Comercial de 1850, que tratava da arbitragem das questões de locação e das questões societárias. Tivemos a disposição de arbitragem também no Código de Processo Comercial de 1855, e assim foi no Código Civil de 1916, e o Código Civil atual também traz a disposição sobre arbitragem. A arbitragem sempre esteve no ordenamento jurídico brasileiro. E por que só agora, só depois de 96, nós estamos efetivamente falando da arbitragem, usando a arbitragem e tendo a arbitragem no nosso dia a dia? Por que a arbitragem não vingou antes de 96? Dois motivos principais levaram. Quem pode passar para mim, por gentileza, o slide? Obrigado. Na legislação anterior, 96, quando a arbitragem ainda era regulamentada pelo Código Civil, ou antes disso pelos Códigos Específicos do Comércio, assim por diante, quais que eram os empecilhos para o uso da arbitragem? O primeiro deles é a ausência de eficácia da cláusula compromissória, ou da cláusula de arbitragem. O que dizia a lei anterior? Se eu colocar uma cláusula de arbitragem no meu contrato, dizendo que qualquer litígio decorrente desse contrato será resolvido por arbitragem, essa cláusula não é algo suficiente para surgir litígio para início ao procedimento arbitral. Ela tem que ser confirmada, ela tem que ser ratificada pelas partes, isso na legislação anterior, uma vez surgido litígio. Então, eu tenho lá o meu contrato gerou um problema e eu preciso, e tem uma cláusula compromissória no meu contrato, eu preciso resolver isso. E eu não posso imediatamente, na legislação anterior, eu não poderia imediatamente dar início ao procedimento arbitral. Eu teria que confirmar isso para a outra parte e dizer, olha, vamos ratificar essa cláusula de arbitragem para dar início à arbitragem. Não é difícil imaginar que se as partes já estavam no litígio, que havia uma animosidade entre as partes, conseguir esse consenso, conseguir esse acordo sobre dar início ao procedimento arbitral, era muito difícil. A parte que não tivesse interesse em iniciar um processo para solucionar aquele litígio, significaria que não vou ratificar. Não quero ratificar essa cláusula compromissória, e o que eu estou fazendo se eu não ratificar essa cláusula? Eu estou descumprindo uma cláusula do contrato, só isso. Tem uma cláusula do contrato que diz que eu sou obrigado a arbitragem, se eu não quiser, eu não vou, estou descumprindo essa cláusula compromissória. Qual que é a pena que existe na legislação civil para o cumprimento de clausulas contratuais? Pena de 10 anos. A parte que quisesse dar início ao procedimento arbitral teria que me processar e comprovar que o fato de eu não ratificar a cláusula de arbitragem gerou perdas de danos para essa parte. Ou seja, pela cláusula compromissória do contrato não tinha lá grande valia, porque ela precisaria de uma ratificação posterior, quando as partes já tivessem tido já a versão da Constituição de 93. Segundo o grande empecilho que a legislação anterior a 96 trazia para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. O laudo arbitral, que hoje chama-se sentença arbitral, na legislação atual, na época chamava-se laudo arbitral, ele teria que ser homologado perante o juiz de direito. Então não bastava, ou não era suficiente o árbitro prolatar a sentença arbitral. A sentença arbitral teria que passar por uma ação homologatória, na qual o juiz de direito iria revisar o mérito dessa ação e iria homologar ou não aquele laudo arbitral. Ora, se eu conseguisse passar pelo primeiro entrave, que é fazer valer na cláusula compromissória e dar início a um processo arbitral, ainda assim, chegado o fim dessa arbitragem, eu teria uma decisão, teria um laudo arbitral ou uma sentença arbitral, teria que fazer o que com isso? Entrar com uma nova ação dessa lei judicial para que a sentença homologatória se tornasse código executivo. Por óbvio que esse cenário, esse panorama, não facilitou e não ajudou em nada o desenvolvimento da arbitragem do Brasil. Pouquíssimo. Se você for olhar na jurisprudência, alguns casos em que se analisa processos arbitrais no Brasil previamente a 96, você vai achar 2 ou 3 casos, talvez em matéria internacional você ache uns 10 ou 15. Só. O que a Lei 9.307/96 veio fazer? O que ela mudou nesse cenário para tornar a arbitragem atrativa, tornar a arbitragem factível e utilizável hoje? Ela mexeu nesses 2 pontos. Diz o seguinte, a legislação atual sobre a arbitragem. Diz, não, se você colocar uma cláusula compromissória no seu contrato, colocou e está acabada, está escolhida a arbitragem. A cláusula compromissória, a cláusula de arbitragem que você coloca no seu contrato, ela é sim autossuficiente para dar início ao processo arbitral. Mesmo que a outra parte não queira, mesmo que as partes não queiram.
Eu sou contratante e tenho um problema no meu contrato e quero iniciar um procedimento de arbitragem contra outro contratante, eu vou dar início a esse procedimento. A outra parte vai ser chamada para se defender, e se não se defender, paciência. O processo vai ser conduzido e vai ter uma sentença, ainda que a outra parte não concorde, ainda que a outra parte não concorde. Okay? Então a lei atual fez o que? Tornou a cláusula promissória autossuficiente e vinculativa. Ninguém, como eu falei há pouco, ninguém é obrigado a escolher a arbitragem. A arbitragem é uma opção que todos nós temos. Mas uma vez eleita, ela passa a ser obrigatória. Se eu coloquei no meu contrato que ele vai ser, que os problemas da decorrência da arbitragem, eles serão. Então a lei atual, a lei 9396, mudou isso, dando eficácia plena para a cláusula de arbitragem. E a outra coisa que ela fez, tornou a sentença arbitral, que ela chama de sentença arbitral, ou seja, a decisão efetiva do julgador, a decisão do árbitro, ela não precisa mais ser homologada pelo Poder Judiciário. E a lei da arbitragem foi a lei. É o seguinte: a sentença do árbitro não está sujeita a homologação perante o Poder Judiciário, bem como não está sujeito a recurso perante o Poder Judiciário. Que nos leva a, talvez, um pouco desconfortável conclusão ainda para alguns de nós, de que a sentença arbitral é uma sentença irrecorrível. Não existe possibilidade de revisão do mérito de uma sentença. E por que não existe isso? Qual o motivo de não ter uma instância de revisão? Porque você escolheu o teu jogador. A lei da arbitragem fala que é requisito para alguém atuar como árbitro em um processo ele ter apenas duas coisas: capacidade civil e confiança das partes. Se ele tem a confiança das partes para julgar com tecnicidade, com especialidade aquela decisão, a decisão dele não deve ser contestada e não poderá ser contestada. Há uma vedação legal para essa contestação. Bom, eu tenho então um procedimento alternativo, uma alternativa ao Poder Judiciário, na qual eu vou escolher um julgador que não será um juiz de direito, que vai me dar uma sentença recorrente. Por enquanto, eu estou andando só no terreno nebuloso, uma coisa que não